Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira. Você que é internauta poderá estar nos assistindo amanhã, pela manhã, à tarde ou à noite. Hoje, sexta-feira, dia 25 de fevereiro, celebra-se o dia da criação do Ministério da Educação. E nós sabemos perfeitamente a importância desse ministério em educar e em preparar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes para serem cidadãos que construam esta nação. Lamentamos porque durante todo esse tempo dessa doença, há mais de 2 anos, muitas escolas cessaram suas atividades. Isso trouxe um grande prejuízo, um grande dano a toda a nação, inclusive para o Ministério da Educação. Esperamos que brevemente isso se normalize. Hoje estaremos, dentro de instantes, trazendo mais um estudo sobre o livro do profeta Malaquias, que nós estamos realizando em nosso templo nos cultos de doutrina. Hoje ouviremos a primeira parte dentro de instantes. Mas eu quero também lembrar a todos que ontem foi a abertura da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, um encontro apoteótico. Acredito que você que não compareceu, não deixe de prestigiar durante esses dias até o dia 1º de março. Ontem foi a abertura, um encontro realmente que marcou, não é? Pelo momento em que nós estamos vivendo, podemos dizer que foi um grande encontro. É verdade que com restrições, um público reduzido 50%, né? Mas tivemos a casa praticamente cheia. Foi uma bênção. Antes, nós vamos ficar com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder. Fique com esta mensagem em forma de cântico de louvor. Eu vejo o Teu Poder. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.
A paz do Senhor, irmãos. Que bom estarmos de volta na casa do Senhor para que juntos possamos estudar a sua palavra. Nós estamos, para aqueles que não sabem, estudando o livro do profeta Malaquias. É um dos profetas menores, o último dos profetas do Antigo Testamento. E esses estudos, eles têm sido realmente, irmãos, uma reflexão, não só quanto ao aprendizado daqueles dias ou naquela época em que esse livro foi escrito, mas nós estamos trazendo para os nossos dias. Estamos tentando aplicar isso para a igreja. Esse é o nosso propósito. E o estudo tem como título o culto que agrada a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a santidade, pré-requisito para cultuarmos a Deus. Amém? Amém, irmãos? Vocês que estão em casa, podem abrir a sua Bíblia agora no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 16. 10 a 16. Confira comigo essa leitura, que ora faremos. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, se o que apresenta oferta ao Senhor dos exércitos, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém? Meus irmãos, na última quinta-feira nós falamos sobre o que os sacerdotes estavam realizando, que causava nojo a Deus. E ele comparou, numa linguagem assim figurativa, ao excremento dos animais que eles ofereciam em sacrifício, animais estes que eram imundos, impuros, e Deus não recebia, Deus não aceitava aquela oferenda, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios. Esse foi o que nós comentamos e meditamos aqui com os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre esses versículos, aonde o escritor Malaquias, ele está falando sobre uma advertência contra a infidelidade conjugal, não só por parte do povo, mas inclusive dos próprios sacerdotes. E eu quero antes dar para os irmãos aqui uma introdução rápida sobre o porquê de Deus estar mostrando esses pecados que o povo praticava, inclusive os sacerdotes, autoridades máximas, levantados por Deus como oráculos, como pessoas que realmente estavam sendo porta-vozes de Deus. E esses homens estavam falhando também. Eles próprios estavam em pecado, muitos deles em adultério,
muitos deles se prostituindo. E aí, meus irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. A obra de Deus é uma atividade eminentemente espiritual. A obra de Deus, repito, é uma obra eminentemente espiritual. Quando a carne ela entra em ação, o Espírito Santo de Deus se entristece. A palavra de Deus ela passa a ser desconsiderada como deveria ser, temida como deveria ser. E as pessoas então não levam as coisas de Deus a sério, não têm compromisso com a verdade, muito menos com a responsabilidade que Deus coloca sobre os seus ombros. Então, a obra de Deus é uma atividade espiritual que tem como finalidade, preste atenção, glorificar, exaltar, honrar e bendizer o seu santo, excelso e soberano nome. Essa é a razão, esse é o motivo principal pelo qual Deus chama, vocaciona e prepara homens e mulheres para que sejam usados por Ele e para a sua exclusiva glória. Somente isso, irmãos, não tem outra explicação para dar. Ele mesmo diz em sua palavra: a minha glória não darei a outrem. Ele é quem capacita, Ele é quem dá autoridade, Ele é quem dá unção para que sejamos meros instrumentos em suas mãos. Assim eram os sacerdotes levantados por Deus no Antigo Testamento. E tem uma coisa, irmãos, lembremos-nos que nós somos barro nas mãos do oleiro. E ai daqueles que não honrarem o seu nome, pois Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Porém, quando os nossos olhos são abertos, quando nós passamos a ter o conhecimento e a ciência desse Deus que nós servimos, então a conversa muda. Não se trata de um mero espectador de culto, não se trata de um mero líder de cultos, de prestarmos culto a Deus, mas de alguém que se relaciona com o próprio Deus, que tem comunhão com Deus, que está na presença de Deus, que tem aquele senso do que é realmente servir a Deus em santidade. Porque muitos não estão levando isso a sério, como deveriam levar. E aí, meus irmãos, é quando entra o caso dos sacerdotes nos dias do profeta Malaquias. Eles tinham consciência das suas responsabilidades. Entretanto, meus irmãos, eles estavam negligenciando aquilo para o qual eles tinham conhecimento, como deveriam realizar o trabalho, o ofício sacerdotal. E tem uma coisa, irmãos, isso no que tange a vida moral, no que tange a vida quanto ao caráter, ao temor a Deus. Pois eles simplesmente, meus irmãos, preste atenção, se prevaleciam, porque eles eram a autoridade máxima, e aí estavam levando a obra de Deus de forma um tanto leviana, sem aquele senso, sem aquela consciência de que o que eles estavam oferecendo a Deus não estava sendo recebido por Deus, não estava sendo aceitável por Deus, a começar dos animais imundos, impuros. E agora eles próprios, suas vidas estavam vivendo e praticando atos pecaminosos, como a gente vai ver. Então Deus está mostrando para eles através do profeta Malaquias que eles não fizessem a obra do Senhor mecanicamente, eles não fizessem a obra do Senhor por fazer, eles não fizessem a obra do Senhor como a tradição que os seus ancestrais passaram para eles, desde lá o Antigo Testamento. É como alguém que às vezes aprende a fazer as coisas e a gente diz assim: fulano pegou o macete. No reino de Deus,
presbítero Sidney, não existe isso. Fulano tem jeito. Fulano pegou o macete. Isso não funciona para Deus. Lembremos-nos que Deus é espírito. E Ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros, autênticos e genuínos adoradores. Então eles passaram a fazer a coisa ou a obra de Deus de forma tradicional, mecânica. Aprenderam simplesmente e estavam realizando o trabalho sem ter aquele senso do que era realmente que eles estavam servindo e prestando culto a Deus. E por isso eles praticaram coisas absurdas, ao ponto de nem levar a sério quanto à oferenda dos animais. Se era impuro, se eram animais imundos. E eles estavam praticando atos pecaminosos também, conforme veremos nessa noite. Então o profeta Malaquias começa nesse versículo 1, mostrando como mensageiro de Deus, como porta-voz de Deus, que eles deveriam ter uma grande, imensa responsabilidade de lidar com as coisas sagradas, de lidar com aquilo que era sagrado. Não era apenas fazer, não era apenas realizar, não era apenas oferecer aqueles sacrifícios, mas sobretudo, meus irmãos, é como nos diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, que Deus quer que nós ofereçamos a Ele um culto racional, ou seja, com entendimento, considerando que Deus não recebe qualquer adoração, qualquer sacrifício, qualquer louvor. Já foi dito isso aqui pelo pastor Antônio Júnior no início desse estudo, deste livro. Então aqueles sacerdotes, embora fizessem parte da casta sacerdotal, eles estavam em falta com Deus, quanto à sua atividade ministerial. Não era nada fácil, meus irmãos, para que aqueles homens, que se consideravam oráculos de Deus, fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Deus afirma em sua palavra: aquele a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. A quem muito se dá, muito se exige. Quanto maior a responsabilidade, maior, meus irmãos, será a cobrança. Em outras palavras, era isso que Malaquias estava tentando despertar na mente, no coração daqueles sacerdotes. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Lucas 12:48, a parte C, foram essas as palavras de Jesus. Então Malaquias exorta os sacerdotes, porque além deles prevaricarem, aceitando ofertas impuras, os sacerdotes não repreendiam o povo por causa daqueles pecados, e agora estavam também tendo um comportamento anti-espiritual, anti-moral, aquela responsabilidade que eles tinham como sacerdotes, por causa dos seus pecados, que agora estava envolvendo a vida moral, não apenas do povo, mas a própria deles também, principalmente no que diz respeito a 3 pecados que ele destaca aqui. Não só o povo praticara, mas eles também. Preste atenção, irmãos. Que pecados eram esses, pastor? O povo, meus irmãos, não tinha nenhum sentimento espiritual com relação à santificação ou à santidade do Deus a quem eles estavam servindo, porque os sacerdotes eram os primeiros a não estarem passando isso para o povo. E eles estavam praticando coisas abomináveis aos olhos de Deus. Primeiro, casamento misto. Segundo, traição.
infidelidade conjugal às suas esposas. E a terceira e última coisa mais abominável que Deus não suporta, o divórcio. A gente trazendo isso para os dias hoje, em nossos dias, isso não é novidade. Não é novidade para nós em nossos dias. A gente vê isso sendo praticado aí sem nenhuma responsabilidade, e eu vou dizer uma coisa aqui muito séria, pelos próprios pastores, homens de Deus. E a gente às vezes vê o comportamento de certos líderes, que deveriam ser os primeiros a dar o bom exemplo, são os primeiros a dar o péssimo e mau exemplo, com relação ao distrato, ao destemor para com a palavra de Deus. Então Malaquias chama a atenção preliminarmente para que eles considerassem primeiro a paternidade que eles tinham. Por isso que ele, no verso 1 do texto que nós lemos, ele diz: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Irmãos, nessas palavras do profeta Malaquias estão implícitas aqui duas coisas. Primeiro, ele estava falando aos filhos de Abraão. Quando ele diz, somos filhos do mesmo pai, não tem o nome de Abraão, mas está falando de Abraão, o homem que Deus escolheu, o homem que Deus separou e fez um pacto, um concerto, uma aliança, e mais tarde através dos seus filhos, Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele também fala aqui que Deus, que criou, que estabeleceu também leis, para que eles como sacerdotes pudessem observar. E a mesma fé que Abraão se relacionou com Deus, deve ser a mesma que deveria haver no coração deles, como há no nosso coração. Por isso que nós somos chamados filhos de Abraão. Lembra-se quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, maioral dos publicanos, depois que Zaqueu teve um encontro com ele, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Como nós somos filhos de Abraão, filhos na fé. E é esta a responsabilidade inicial que o Malaquias está chamando, dizendo, olha, Abraão obedeceu, ouviu a voz de Deus, ouviu Deus dizer, anda na minha presença, ser perfeito, ser tu uma bênção, e vocês deveriam ter este primeiro exemplo do vosso pai Abraão. Além disso, meus irmãos, ele chama a atenção que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos fruto de uma evolução como acreditam os evolucionistas. Nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. O caráter de Deus deve estar impregnado em nossas mentes. Um Deus santo, imutável, um Deus que espera que nós, meus irmãos, possamos realmente nos relacionar com Ele de forma obediente, sincera, procurando realmente fazer com que Deus se agrade do que nós ofereçamos a Ele, não de forma desleal. Por isso que ele diz aqui, no versículo 1, no verso 10, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Ele está chamando a atenção tanto para o povo como para os próprios sacerdotes. Eles não poderiam exigir do povo uma coisa que eles eram os primeiros a estarem dando um mau exemplo. Aquilo que alguém diz assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E é por isso que ele diz aqui, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Prestem
a atenção no que os nossos pais nos deixaram como legado, como exemplo. Para que não sejamos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Ele já havia chamado a atenção deles lá no capítulo 1, verso 6, que já foi estudado, essa mesma expressão semelhante, chamou a atenção deles lá no capítulo 1, verso 6. No versículo 11, ele continua chamando a atenção: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus, com D minúsculo, Deus estranho. Judá, meus irmãos, era parte do reino do sul. E nesse aspecto, o Senhor está dizendo: olha, vocês têm sido desleais, vocês têm sido infiéis, a infidelidade no coração de vocês para comigo, para com Deus. Pois havia vários judeus que, quando retornaram do exílio babilônico, haviam casado com mulheres pagãs. E essas mulheres começaram a exercer uma influência no coração dos seus maridos, para que eles fossem insinuados a adorarem os deuses pagãos. E eles começaram a adorar os deuses que elas serviam. Isso aconteceu nos dias do profeta Malaquias. E o Senhor começou a repreendê-los, dizendo que eles estavam tendo uma atitude de infidelidade para com Deus, porque estavam deixando de adorar o Deus dos seus pais, estavam agora, pelo fato deles estarem se casando com mulheres estrangeiras, se unindo a elas, estavam desprezando Deus Criador, Deus Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e estavam adorando deuses estranhos, deuses pagãos. O reino do norte estava situado também numa situação não muito diferente. As mulheres não eram judias e por isso adoravam os ídolos. Havia uma advertência desde os dias de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versos 14 e 16. Irmãos, em outras palavras, o povo não estava praticando algum ato de desobediência por desconhecerem a palavra. Eu vou dar aqui uma ilustração para vocês. Quando a gente tira a carteira de habilitação, você tem que estudar o código das leis do trânsito. Não estacionar em fila dupla, quando for atravessar, ver o semáforo, quando está amarelo, quando está vermelho, quando está verde. Todas essas observações, o condutor do veículo tem que saber. É uma norma para que haja paz no trânsito. Mas quando alguém, por desobediência, por insubordinação, não observa a sua responsabilidade como condutor do seu veículo, ele vai causar acidentes e vai também pesar no seu bolso as multas, por ser infrator. Aqui, meus irmãos, advertência para o povo: olha, vocês têm escrita, vocês têm um conhecimento da minha palavra, lá em Êxodo capítulo 3, versos 14 a 16, vocês conhecem as advertências, vocês sabem que eu zelo por vocês, que vocês são um povo escolhido, vocês são um povo separado. Israel é uma terra separada, é um povo que eu escolhi. E lá estava escrito: não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas por teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria.
Deuteronômio capítulo 7, versos 3 e 4. É como eu há pouco citei o exemplo. Você tem a carteira de habilitação, você passou lá no teste. Então, quando você começa a dirigir o seu automóvel, você tem que ter em mente. Você não vai andar com aquele manualzinho, eita, aqui é estacionamento proibido, isso aqui, semáforo. Não, está tudo na sua cabeça, está tudo aqui. Automaticamente você vai observando, você vai viajando, você está na estrada, tem 2 faixas amarelas, você sabe que ali não pode fazer ultrapassagem, você pode pagar com a sua própria vida. Curva sinuosa, está tudo aqui. Pois assim era a palavra, vocês têm conhecimento, está tudo aí no coração de vocês, só que vocês estão sendo rebeldes, vocês são desobedientes, insubordinados. Vocês não estão levando a sério as coisas para as quais vocês foram chamados e designados para realizar. Na próxima segunda-feira nós estaremos juntos outra vez para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Que todos tenham um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.